Bom dia. Então, eu queria começar destacando uma coisa que não apareceu em nenhum das três falas, mas que está no resumo expandido que a Mariana submeteu e que está no material, né, que foi socializado, que era uma coisa que eu imagino, né, que se ela viesse, ela teria destacado. Para quem está com o material maiorzão aqui, aquele que tem todos os resumos expandidos, é na página 27, porque né, na estrutura que foi pedido para o pessoal, né, se pediu uma linha do tempo do conflito, né? E ao tratar lá do caso, né, dos Milton, dos Fontanal, ela diz, como o Mauro reforçou aqui, né, que não há um conflito aberto instaurado, né, mas uma situação com diferentes níveis de tensão e descontração, né? O Mauro destacou esses aspectos a partir do pós-fácil do livro da Mariana. E ela diz então o seguinte: isso faz com que mais de uma linha do tempo possa ser traçada, identificando a origem do conflito, seja, por exemplo, quando povos nativos foram expulsos da região no início do século, que o Mauro falou da limpeza, né, da área, e foram compulsoriamente integrados à sociedade do Seringal, ao lançamento, né, a qual ele fez referência, em especial as mulheres como esposas de cepeiros. Vem daí o grupo que hoje assume a auto-identificação étnica ou Fontanal. Quer dizer, quando ela começa, ou quando ela sugere que a gente pode começar a contar a história, né, do conflito, né, a partir desse momento, ela está chamando a atenção para a gente para uma dimensão metodológica importante, eu acho que para etnografias, né, desse tipo de situação, que é o ponto por onde você escolhe começar a contar a história vai fazer toda a diferença em relação à história que vai ser contada, né? Então, acho que isso é um elemento importante. Achei legal a Mariana, né, ter salientado isso, né? E me lembra, inclusive, né, daquela linha do tempo que a gente fez na primeira reunião do grupo de trabalho interministerial da PENGAT, né, em que o Toya Manchineri, né, a gente fez uma linha do tempo, né, sobre a origem da PENGAT, e o Toya botou lá 1500, chegada dos portugueses. Bom, né? Então, que era evidentemente, né, enfim, uma expressão simbólica dele, né, de natureza crítica, para chamar a atenção, né, para a dimensão colonial, né, enfim, da constituição do ecúmeno nacional, como é que se penetra nessas áreas, como é que os índios sofreram isso, etc. Mas eu acho que isso é uma ponderação importante que eu não queria deixar passar em branco, né, nessa discussão, embora não tenha sido explicitamente mencionado nesses termos, mas na apresentação do Mauro, na apresentação da Elisa, na apresentação da Bia, e todas as apresentações, eu acho que isso é importante, né? A partir de que ponto a gente escolhe começar a contar e a narrar isso. E isso faz toda a diferença, né? As histórias que vão ser contadas vão ser diferentes, né, dependendo do ponto de partida. Bom, um ponto que eu queria destacar, que me parece comum às três apresentações, né, que foram reunidas hoje de manhã, e que eu vou começar de trás para frente, quando a Bia concluiu, né, a apresentação dela, fazendo referência lá ao caso da RDS de Mandirauá, né? Ela falou, não sei se foi exatamente isso, né? A velocidade aqui da minha anotação não foi talvez muito, mas alguma coisa como, não é fácil se assumir como índio, né, naquele cenário, né, de preconceito, de discriminação, cenário também de preconceito e discriminação que aparece muito fortemente no caso dos Fontanal, né? E não é qualquer um que pode reivindicar esse reconhecimento, né? Eu queria destacar isso, né? Por quê? Porque na fala lá do seu Milton, né, que o Mauro citou, e que está no livrinho lá da cartografia social, né, aparece uma coisa que é muito similar, guardadas, né, as diferenças, mas que é muito similar ao que a gente verifica em alguns casos, né, no Nordeste, o caso né, que eu estudei, que eu trabalhei lá junto com os Tapera, né, é que tudo indica que nessas situações a gente vai encontrar alguns elementos que são quase filigranas, assim, de avaliação de conduta, né, de observação de comportamento, né, de percepção do que está rolando, né, que lá no Nordeste, o Rosário sabe muito bem, costuma se traduzir com a expressão sistema de índio, né? Regime de índio, né? Quer dizer, um certo
conjunto de características conformadora daquilo que se pensa marca essa distinção cultural e que se dá num nível ali da convivência cotidiana, né? E que são coisas assim muito, como eu digo, filigrana, quase que marca d'água, né? Se você não presta atenção, você não vê, não percebe, né? Não aparece no horizonte da análise, mas que ela está dada ali no contexto de reconhecimento recíproco das interações e das relações sociais cotidianas. Ou seja, é como se esse reconhecimento dessa distintividade cultural ela operasse. No caso dos Tapera, isso foi muito claro para mim, né? Quando as pessoas olhavam, né? Viam que eu era de fora, me perguntavam, né? O senhor não é daqui da Caucária, não, né? Eu falei, não, sou não. Falou, o que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu estou fazendo uma pesquisa sobre os Taperas. Ah, os índios aqui da Caucária. E isso num momento em que a questão da terra não era uma questão pública, não é? E as pessoas, olha, aqui na rua ficam uns aqui vendendo caranguejo, quer dizer, então tinha um conjunto de elementos que constituíam isso, né? E a descrição da situação dos Pantanal, dos Bilton, e aí, bom, tendo lido, né, o trabalho da Mariana e conhecendo, ela parece indicar que haviam elementos operativos ali, né, na relação dos Bilton, né, com as outras famílias ali da Resex, que sinalizavam para isso, né? Quando eles falam da discriminação, do preconceito, que era muito forte no caso do Tapera, e estava ligado, inclusive, na ideologia de evitação, propriamente dita, né, entre os grupos, né? É muito interessante perceber isso, né? E como isso vai aparecer também, né, na situação dos Aporimará e também na situação desses emergentes ali do Médio Solimões. O que me leva ao segundo ponto, né, ainda ligado a isso, que é os termos, né, que a gente tem eventualmente utilizado para isso, né? O Mauro observa que o seu Milton fez a crítica, né, de que nós não somos índios emergentes, nós somos índios existentes. E em 2003, em Olinda, o Cine patrocinou um encontro, o Rosário está lembrado disso, com povos aí, os emergentes ali do Nordeste, e a cacique pequena, né, dos Ginipapo Canindé, disse que eles não eram emergentes, eles eram resistentes, né? Então, esse conjunto, né, de terminologias, né, que são empregados aí para expressar, né, um pouco essa permanência em diferentes níveis, né, desses grupos, desses coletivos, né, e tal. Então, acho que isso é um elemento interessante. E toda a dinâmica que está ligada a você, e isso aparece aqui apareceu muito claramente na apresentação, na retomada, né, que a Elisa fez, peraí, deixa eu ver minhas anotações aqui. Acho que não foi se a Bia ou foi a Elisa que falou, remeteu à apresentação do Tiago ontem, né, que isso era desclassificado. Vocês duas falaram, né? Pois é. E que índio é legal e tal, quer dizer, isso tem tudo a ver com essa dinâmica, né? De você se revolta contra o estigma no primeiro momento e no segundo você reivindica publicamente o estigma, tornando ele como emblema, né? A história lá do Black is Beautiful, né? Que o Bourdieu chama a atenção, né? Que é uma dinâmica importante, né? Quer dizer, você destrói a tábua de valores que constitui certas categorias como estigma e inventam a outra, criam a outra, né? E transforma isso numa plataforma de mobilização política e atuação. No caso dos Pantanal, uma coisa que me surpreende bastante, né, e para o qual a Mariana chama atenção, inclusive aqui no resumo expandido, é o fato de que eles não só articulam isso, como eles passam a ocupar posições pivotais do movimento indígena do Acre, na interlocução com o governo do Estado, né? Então você vê o Osmildo circulando muito fortemente, né? A AUPIRD, né? Associação lá dos Povos Indígenas, né? Do Rio de Juá, eles têm uma presença na coordenação, né? Então isso é um caso assim, né? Bastante interessante, quer dizer, como é que descendente de vítimas das correrias não só entra no século XXI reivindicando a ancestralidade indígena, mas ocupando espaço de representação e atuação política com uma força assim, né? bastante forte, né? Bastante forte. Agora, eu queria chamar a atenção para alguma coisa que aparece mais, talvez, na apresentação da Elisa, né? Do que nas outras, mas que certamente tem no trabalho da Mariana, certamente tem no trabalho da Bíblia,
que tem a ver um pouco com isso que a gente pode chamar do produto da dialética histórica da diferenciação cumulativa, né, para usar a terminologia do Bourdieu de novo, que é o fato de que você precisa ter condições sociais de reconhecimento para essas coisas vingarem, entendeu? Tem que ter um certo regime de visibilidade, regime de audição, qualquer que a gente queira chamar, né? Que permita você reconhecer aquelas pessoas como constituindo um coletivo, né, minimamente delimitado e tal. Quer dizer, então você, por um lado, tem essas filigranas, né, de conduta e de relação social, mas você tem também as condições sociais da escuta, né, do reconhecimento. Né? O Pollack fala sobre isso, por exemplo, em relação ao pessoal que sobreviveu aos campos de concentração, né, nazista da Segunda Guerra, todo aquele trabalho dele sobre a memória, e foi interessante ouvir o Mauro falar, né, dos sobreviventes, é como se tivesse ocorrido uma Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem os sobreviventes dos massacres se reagrupando, né? Eu lembrei exatamente do Pollack, né? A memória de quem sobreviveu aos campos de concentração, né, ela só, né, se potencializa na medida em que condições sociais de escuta e de reconhecimento são colocadas. E isso não é muito diferente, embora tenha um jet lag aí, uma distância aí de alguns séculos, né? Mas o que ocorreu, por exemplo, na segunda metade do século XIX, no sudoeste da Amazônia, como um todo, e do Acre, né? Na expansão ali, no primeiro boom da seringa, não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na segunda metade do século XVII, primeira metade do século XVIII, no Nordeste, com as missões. Então, os tapebas são isso. Potiguar, Jucá, Tremembé, Cariri, todo mundo aldeado num lugar só, né? 2 séculos antes de São Paulo. Isso seria aqui em São Paulo, quer dizer, então essa mistura, colocar povos diferentes, né, vivendo juntos, etc. e tal. Então, se não é surpreendente, quer dizer, talvez no caso do Nordeste seja mais surpreendente por conta da distância temporal, né? Mas se não surpreende no Acre, né, no Nordeste também não surpreende, né? Se a gente for cavucar mesmo, a gente vai encontrar esses elementos relativamente comuns, né? Um comentário também sobre os mapas, né? E sobre a resistência que a Elisa, né, colocou aqui, né? Por que não lidar com os mapas e tal? E eu vou deixar os mapas para depois, ou para trás. Eu quero falar sobre a história do mosaico, né? E aí, Elisa fez uma restrição ao uso do termo mosaico, né, e apresentou lá as ponderações dela. Assim, eu fiquei, digamos assim, eu tive uma reação ambivalente a isso, né? Quer dizer, por um lado, não necessariamente o mosaico ele precisa ser figurativo, né? Você pode fazer um mosaico aleatório, né? Tipo pegando, né, as pecinhas e tal, montando, mas aí deixa de ser um mosaico, ou é um mosaico ainda, né? Mas é uma bricolagem, né? Quer dizer, o que se procura hoje fazer do ponto de vista do planejamento da conservação, do reconhecimento de direitos territoriais, né? Nessas situações onde você já tem as áreas protegidas criadas e você tem demandas, né, pela criação de novas áreas protegidas, está muito mais perto da lógica da bricolagem, ou seja, de tentar construir uma nova unidade a partir de elementos pré-existentes que ocorrem de estar disponíveis ali na situação, né? Para os índios, para os não índios, para os áreas extrativistas, para o poder público, para as agências federais, né? Quer dizer, então você tem elementos pré-existentes que ocorrem de estar disponíveis ali, né? Você tem reivindicação por novos desenhos territoriais, e você tem vários atores montando essa história, né? Essa é um pouquinho da diferença. Bricolagem coletiva, né? E se pretende derivar daí algum planejamento, né? E para concluir, dentro do meu tempo, na verdade, quase para concluir, o Mauro se ressentiu de não ter uma foto recente, né, do Oswildo aqui, né? Para mostrar para vocês, né, o Oswildo hoje, né? Não, pois é. Mas é interessante porque tem um artigo do Terence Turner, numa daquelas coletâneas do Stocking Jr., lá, do História da Antropologia, né, do Colonial Situations, acho que é o volume 7,
E o Terry se utiliza desde artifício. Então tem uma foto dele no primeiro trabalho de campo dele com os Caiapó, né? E tem uma liderança Caiapó, que eu não me recordo agora mais qual é, camisetinha de fazenda, óculos escuros, chapéu de vaqueiro, relógio assim, pá! Isso ali, no final dos anos 60 e início dos anos 70, né? E aí ele vai escrevendo artigo e no final ele mostra, né? E ele, todo pintadão, com pintura de corporal e tal, pá, todo assim, né? Novinho, sabe? Aí depois tem uma foto dele já mais recente, né? Ele, beleza de fazenda e tal, não sei o que, para cabelinho penteado, e um Caiapó, meu amigo, montado assim. E ele vai falar, e o texto é exatamente sobre isso, né? Sobre a apropriação das tecnologias de representação, né? Pelos índios, né? E aí ele vai falar da importância do vídeo, da importância da fotografia, de como, né, os caras mergulharam nessa, por sacarem que ali tinha um dispositivo muito interessante. Isso eu estou falando dos Caiapó, que em tese não precisariam de nenhum grande esforço nessa direção, né? Mas é muito interessante o uso, né, da fotografia, né? E quando você falou isso, eu me lembrei desse texto dele, desse uso que ele faz dessas duas imagens. E aí, para mim, é um comentário, né, um pouco talvez para atualizar, né, enfim, a etnografia, a descrição do que está rolando lá em Mamirauá e no Médio Solimões hoje, né? Eu, ano passado, eu tomei contato com um trabalhinho na RDA aqui, né, da PUC, lá de São Paulo, de dois colegas, né, jovens antropólogos que estão fazendo um trabalho lá, e eles me passaram a cópia, né? O título por si só é muito interessante, e tem a ver um pouco com essa discussão das dinâmicas étnicas, né? Que é assim, todo amazonense é índio, entre aspas, é uma citação, né, de um Cocão, eu acho, lá do Médio Solimões, né? E o subtítulo é bem legal, é o argumento inclusivo dos indígenas emergentes no Médio Solimões. E essa história do argumento inclusivo eu acho interessante, porque no caso lá dos Tapeba, é assim, né? Hoje, você não explica o crescimento populacional, né? Quase 7 mil índios hoje lá, né? No município. Se você não entende uma estratégia de posicionamento ali dentro que é inclusiva, né? Tipo assim, pô, tu só não é índio porque tu não quer mesmo, porque tu é meu primo, filho de fulano, não sei o que, beleza, então bota lá o seu nome no cadastro da FUNASA, vamos criar aqui uma condição para você ser atendido no posto indígena, etc e tal. Então, talvez fosse interessante, não sei, uma hipótese, uma coisa que me ocorreu, né? Eu vou compartilhar com vocês. Então, parece que é como se a gente pudesse, né, pensando no caso lá dos Apolimará, né, pensar que tem momentos isso. Então, tem um momento que você precisa, de fato, entendeu? Marcar a posição. Ó, esses brancos aqui estão com nada. Né? E aí, depois você retoma, digamos assim, um patamar ali de convivência, de relacionamento, de interação cotidiana, onde, de repente, essas categorias elas viram uns guarda-sóis gigantescos, onde cabe rigorosamente quase todo mundo. Né? Então, quando eles falam, né, dessa história do argumento exclusivo, né, e eles usam também lá uma expressão que é muito comum lá na região, né, passar para índio, né, ser reconhecido como federal, então passei para área indígena, né, ou passei para indígena, passei para índio. Né? Isso tem a ver um pouco com com o que eu percebo assim, que parece que tem um momento em que essa, né, distinção, essa necessidade de ruptura, de diferenciação dele está superada, estamos bastante seguros, né, algumas medidas políticas administrativas já são, né, tomadas e deflagradas, etc. E tal, e de repente pintam a possibilidade de botar todo mundo ali debaixo daquele guarda-chuva. Não sei, estou jogando isso aqui como uma hipótese, não quero também botar uma tipologia cronológica de como se desenvolvem necessariamente os movimentos de emergência étnica, entendeu? Longe disso. Mas, em alguns casos, parece haver um movimento nessa direção, né? De um momento em que você marca a distintividade para um outro, onde de repente você olha que aquilo ali é uma categoria bastante generosa. Mas, em linhas gerais, era isso. Eu partilhar algumas das coisas que me vieram à cabeça aqui, ouvindo as três apresentações. Professora, obrigada, professor Enio. Bem, acho que Enio avançou uma série de questões. Eu vou retomar algumas e outras. Primeiro, eu acho que as três apresentações, as três comunicações, acho que a Ana já
chamou a atenção para isso, né? Foi muito interessante distribuí-las nesta mesa, né? Porque elas terminam contribuindo extremamente umas com as outras, de certas ideias, de certas situações são muito similares. Né? Primeiro, eu acho que há aí, né, nos três casos, relação entre vários autores, há um panóplia de autores com interesses mais diversos e às vezes conflitantes, mas nem sempre conflitantes. Atores, sejam individuais, sejam coletivos, né? Numa relação sumamente delicada, né? Delicada no sentido de vulnerável, né? Absolutamente não fixa. As relações podem se alterar a qualquer momento pelas razões as mais diversas, né? Porque o pesquisador, em determinados momentos, pode ser realmente um tiro na cabeça. Né? Portanto, suscetível de conjunto de motivações e mais ou menos pragmáticos. Porque às vezes a gente considera algumas motivações muito pragmáticas, mas elas lá atrás têm um fundo, né, extremamente importante. Eu acho que Mauro, do mesmo modo que a Mariana Pantoja, né, deixa muito claro aqui, né, como o Tanawa tem uma história, né, que é uma história, talvez, que a gente possa pensar em larga medida para a Amazônia. Uma história, por exemplo, que eu vivenciei no Médio Juruá, no Alto do Itaí. A chegada da FUNAI, o posto de empoderamento dos índios Canamari, e como isso transformou na possibilidade de uma inversão do polo. Os índios que estavam numa situação de marginalidade, altamente discriminados, via caboclos, pouco entendimento, né, que é uma generalizada percepção na Amazônia por parte dos caboclos, do baixo e do alto, como eles se classificam, né, que os índios têm pouco entendimento. E esse pouco entendimento, em geral, é muito descrito através daquilo que eles supõem como incapacidade de prever a provisão. Ou seja, não armazenam como nós, mas fazem da previsão uma aventura cotidiana, né, que para os não índios, em determinados momentos, é extremamente difícil, né, lidar com isso. Como é que não tem uma provisão mais ou menos regular? Esse pouco entendimento é muito forte. Por outro lado, eu acho também que as apresentações, as comunicações, né, deixam muito claro as repercussões na prática sobre a redefinição da ideologia territorial do Estado. Ou seja, um quadro, às vezes, muito arrumadinho, que é subvertido pelas razões mais diversas, do mesmo modo que, a partir daí, há uma espécie de redesenho das relações sociais, econômicas e políticas entre atores que, durante muito tempo, conviveram mais ou menos harmonicamente. Mas nunca é harmonicamente, há sempre tensões subjacentes. Né? E isso cria uma série de problemas né? O caso do Sr. Milton, que a gente conhece através do livro, né? Foi aqui apresentado, etc., me parece muito interessante de uma situação dessa. Né? Quer dizer, o Mauro já colocou muito claramente o fundo histórico, né, dessa questão, ou seja, povos, acho que a história amazônica, povos sistematicamente deslocados para outros rios, para outras áreas hidrográficas, sobre correrias, etc., que mantém sempre a expectativa do retorno e que, a qualquer oportunidade, podem redimensionar a sua própria expectativa em relação aos seus próprios projetos. Eu vi isso muito claramente. Um extenso grupo familiar, liderado por Milton, né, pelo senhor Milton, que até 10 anos atrás era considerado caboclo, provavelmente aceitava a identidade de caboclo, mesmo no sentido do Roberto, uma falsa consciência, etc., mas ela é tão forte que é impregnada, o Paulo Só também se definia como caboclo. Nem sempre
entendendo a categoria como uma categoria estigmatizante. E o caso mais interessante, talvez, do Sr. Milton, é que, embora ele compusesse a população da reserva, embora ele fosse um elemento fundamental na criação da reserva, em determinados momentos ele passa a defender um outro projeto, a reivindicação do reconhecimento ético dos direitos legais. Me parece evidentemente que isso não é algo absolutamente, ao meu ver, surpreendente, imprevisto, era alguma coisa que foi muito à frente, esperava a oportunidade. E a oportunidade veio sob as justificativas, que pode ser simples racionalizações, ou pode ser mais do que isso, de que eles estavam ficando marginalizados, que a reserva tinha, de certo modo, de todos os modos, fugido aos seus propósitos, fugido aos seus interesses, aos seus ideais, e porque havia caçadas e retirada de madeiras, atividades que ele considerava ilegais, que de fato eram consideradas ilegais dentro da própria reserva. E isso fortalece o seu próprio projeto de uma terra indígena dentro dessa reserva. Esse é o quadro que a Mariana nos apresenta de modo geral. Eu estou sintetizando muito rapidamente, que ela foi apresentada. E aqui que no final o Mauro coloca, 90, após 90 fortes mudanças, etc. e tal, a possibilidade da terra indígena recuperar um modelo que deveria ser da reserva e a possibilidade de uma coabitação na terra indígena, que é algo também que, sob o poder, evidentemente, do sultanal. Isso é um ponto importante. E aí é que vem a Elise e bota um bocado de fogo nessa história. Quer dizer, aquele quadro que me parece descrito pela Mariana, enfim, estou dizendo que é um quadro absolutamente, um quadro mais ameno, nesse sentido. Também não estou dizendo que Mariana está tomando a posição dos mentores, mas ela é simpática, parece, a causa do também poderia na questão dela ser simpática, mas Elisa, quando vai colocar a questão da reserva extrativista também no Alto Juruá, é terra indígena. Arara, índios Arara, indígenas moradores da reserva extrativista, as margens do Rio Amônia, etc. e tal, terra indígena no interior da reserva extrativista. Ela completa, ou ela agrega uma série de questões que o Mauro enfatizou. A questão da prefeitura, enfim, uma série, o empoderamento do Milton, uma evidente posição que o Milton fica a base de distribuição de cargos, que aí se junta ao reconhecimento também, a tentativa de redistribuição de certas posições, de certos cargos, isso me parece que é importante. E acho que essas discussões são muito importantes, porque algumas dessas escolhas, são escolhas, eu acho que muito, às vezes, eventuais e muito provisórias, distribuição de cargos, enfim, a pressão dos municípios, na medida da própria localização dessas áreas, os créditos, que se transformam em casas, terras indígenas que a rigor serão estabelecidas nas portas das vilas dos municípios, que também altera extraordinariamente. A criação da terra indígena, enfim, o apoio de FUNAI, de antropólogos, os mais diversos, as famílias se unem, etc. E voltando ao caso dela, acho que aqui interessa mais de perto, a questão da terra indígena Arara, a emergência de conflitos entre seringueiros indígenas, isso tem sido muito comum, entre os Canamari, como eu disse, de uma hora para outra, havia, todos me diziam, principalmente os não indígenas, que são famosos nisso,
aqui nos damos muito bem, não temos problema de nenhuma ordem. Quando dizem isso, justamente vamos ler o contrário, né? Que há problema de todas as ordens. E aí, quando chega a FUNAI com aquela, né? Aquele estoque de remédios, né? Que a FUNAI, de certo modo, cria a dependência dos remédios, tinha na Escanabari, batia o sininho para tomar o remédio, a vitamina, uma coisa incrível, absurda, né? Os não índios ficaram extraordinariamente atraídos. Se eles já eram atraídos por volta e meia irem ao Escanamari para fazer sessões de ayahuasca, né, para saber onde estava o grande amor, ter ido para o Curuça, etc. e tal, com os remédios, né, com o estoque de remédios da FUNAI, e realmente os Escanamari se transformaram nos índios mais tranquilos, maravilhosos, mais companheiros. E aí os Escanamari foram à forra mesmo, com a própria ayahuasca. Né? Filhos de regatão que passavam, bebiam, antendo, não podiam mais, começavam a militar de madrugada, ou seja, eles realmente se aproveitaram mesmo, literalmente, para alterar a relação dentro daquela estrutura onde eles, até então, eram realmente o polo inferior, estigmatizado, exterminado em todos os modos. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Sempre que há uma oportunidade para essa virada, a turma não vai realmente negar fogo. Pelo contrário. E aí a Elisa diz uma coisa interessante, porque a gente também tem que pensar nesse outro lado. Né? Pessoas que, no curso de uma série de conflitos que remontam a uma história, uma história de longa duração, né? Se atendida a reivindicação da criação da terra indígena Arara, a população formal e a demografia é quase igual. Né? O contexto demográfico de um e outro, dos dois são muito relativos, 63 para 50 alguma coisa. Né? E eles têm intercasamentos, etc., como não podia deixar de ser, indígenas, seringueiros, indígenas, né? Se vinga a terra indígena Arara, eles serão expulsos da região. E ela lembra uma coisa importante, né? Essas famílias serão expulsas pela segunda vez. Serão desintrusadas pela segunda vez. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar como um ponto importante. Né? Como tentar, não é, a coabitação, tentar um acerto de, enfim, uma pactuação que possa permitir esse seria o melhor. Né? Eu acho que a gente tem tido muita preocupação de todos lá no Nordeste, sem dúvida nenhuma, temos tido muito também no extremo sul. A preocupação principalmente com os pequenos produtores. E aqui realmente se trata de agricultores extrativistas, né? Pequenos, que realmente dependem, né? Mas há aí uma dinâmica dentro de cada uma dessas áreas extraordinárias, eu acho que foge completamente, ou foge em grande parte, a própria competência e possibilidade de controle dos antropólogos. Mas, evidentemente, afeta profundamente os antropólogos. Dizer que a desintrusão de uma população que está vista pela segunda vez não nos afeta seria uma insensibilidade tremenda. Eu só posso esperar que eles tenham um final menos. Eu acho que estou terminando, né? Mas ainda tenho que falar um pouco da questão rapidinho, vou ser breve. Eu estou bem devagar. É da Ana, né? Ana fez um texto muito interessante, ela coloca uma série de pontos, não vai entender nada, não, desgraça. Não vou voltar, vou acentuar a Ana, até para a gente avançar mais e não atrasar a mesa. Né? Ela começa dizendo que o seu propósito é problematizar as fronteiras identitárias desses atores que estão, mostrando as estratégias políticas e discursivas relacionadas à autoafirmação étnica em um contexto sócio-espaço-temporal, ou um contexto sócio-espaço-temporais contíguos. É uma situação também, e ela tem o título, né, do seu texto, que é muito
ilustrativo, muito eloquente, que, enfim, ela está querendo buscar a ambientalização de direitos étnicos e etnização das arenas ambientais. Populações tradicionais, povos indígenas, na reserva do desenvolvimento sustentável de Mamirauá. Ela já fez, eu acho, uma síntese muito interessante da situação. É uma unidade de conservação que foi criada onde havia terras homologadas, portanto, população pré-existente. Seguida de novos pedidos de reconhecimento, ampliação e demarcação de terras indígenas após a implantação da reserva. Deixou isso muito claro. O caráter diferencial da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, é justamente a presença de pesquisadores, visando o objetivo de conservação da biodiversidade associada à participação dos moradores locais. O que por si só já é uma experiência muito importante. Que seja, biólogos, ambientalistas, que têm uma posição justamente contrária àquela tradicional. Só podemos preservar com absolutamente a ausência da população. Esse aspecto extremamente interessante. Ana coloca uma série de questões em relação às quais, por exemplo, não é que eu discorde, mas em relação a... Ela não tem dúvidas de que a compreensão da antropologia, de nós todos, acerca dos direitos originários dos povos indígenas, sobre as terras que ocupam, é clara, etc, etc. Mas há um momento em que ela sublinha que as ressalvas expressas no texto constitucional com relação aos direitos territoriais indígenas, aquele famoso, não me lembro agora qual é o artigo, quando houver relevante interesse público da União, segundo a qual ela pode dispor, ou seja, transferir, retirar a população e depois conferir, conceder-lhe uma área com as mesmas condições ecológicas, etc, 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 etc. Ela acha que essa situação que está sendo por ela descrita, poderia, digamos, ser interpretada ou ser justificada à luz desse artigo. Eu tenho minhas dúvidas, e muito por conta dos famosos direitos originários dos povos indígenas. Quer dizer, eu acho que quando, não sei, a minha impressão, quando o Estado brasileiro coloca a questão do interesse público sobrepairando, que tem que ter, até onde eu lembro, tem que ter até onde eu lembro, tem que ter o aval do Congresso Nacional, situações limites de segurança nacional, desenvolvimento, eu tenho minhas dúvidas se é esse fato, embora acho que esse tipo de interpretação pode ser muito interessante, no sentido até de ir até o limite do texto jurídico. Aqui também, ou seja, os interesses pragmáticos são muito fortes, a questão principalmente a tentativa de acessar recursos de educação e saúde. Imagino hoje como essa coisa não está. Essas negociações muito pragmáticas por saúde, por educação, no momento que a educação e a saúde indígenas estão em situação miserável. E ela termina dizendo duas coisas que eu acho muito interessantes, que eu diria, estou terminando mesmo, não precisa me olhar assim, não cobrando com esse papel fim. Eu achei interessante que o papel muitas vezes porque era fim, pensei que era 5 minutos, não era fim. Os processos de territorialização descritos inserem-se diretamente na relação de confronto e aliança com a política do Estado para a gestação do seu território. Que muitas vezes sai um pouco tiro pela culatra. O Estado tem toda uma teologia, muita pomadinha e tal, e a dinâmica interna dessas áreas subverte completamente. E a ideologia territorial, o próprio vai definir, a pretensão de desconstruir a complexidade das relações sociais e espaciais, administrá-las em unidades simplificadas e centralizadas. O que então nós vimos aqui, nessas 3 apresentações, o contrário, que ao invés de simplificação, a resposta é nível de complexificação extraordinária, com detalhes que filigranas, como disse nosso querido Enio,
não é? Que só realmente uma boa etnografia, como vocês têm tentado fazer, pode efetivamente registrar, não é? E ser utilizado como elemento para até mesmo a tentativa de mediação dessas situações de confronto. Mas não falo hoje. Obrigada a todos. Você quer fazer uma parte? É só porque a Rosário lembrou de um ponto interessante e aproveito para pedir até um esclarecimento para a Elisa, que é, eu fiquei com a compreensão, tendo lido o resumo expandido, né? E o último movimento, vamos dizer, que se registra ali, é 2010, um acordo de convivência, né, entre indígenas e não indígenas no Rio Amônia, enquanto não houver inclusão, porque de fato já teve uma portaria declaratória, né, em 2009, né, da terra indígena na área do Rio Amônia, que aliás é um caso, há poucos, né, mas são dignos de registro, né, quer dizer, um processo até relativamente célere, né, rápido, né, de reconhecimento territorial. Então você falou desse acordo de convivência, quer dizer, está aqui escrito, e eu entendi da apresentação oral, quando você fala desses novos arranjos familiares que estão começando a se recompor, hoje algumas relações estão sendo retomadas, eu fiquei com a impressão de que estar-se-ia encaminhando para uma relativa acomodação, né? E como o Mauro falou lá, sugeriu a questão da coabitação consensual, né, como uma coisa que talvez esteja se construindo lá do outro lado, né, da reserva extrativística. Evidentemente que a publicação da portaria da terra indígena Arara do Rio Amônia, ela coloca digamos assim, uma areia, né, nesse processo, mas assim, na região do Alto Juruá, nós estaríamos diante da possibilidade, como em outros lugares, né, mas pegando aqui na mesa agora, nós estaríamos diante da possibilidade de uma possível intervenção territorial, né, da parte do Estado, mas de outros atores, que permitiria aí sim montar para a escala ali da região, um mosaico interno, né, que pudesse conjugar um pouco essas coisas, né, porque em que medida, evidentemente que isso implicaria a gente fazer um movimento, que é um movimento que está sinalizado aqui no texto, né, de propositura, né, porque fala-se, né, na depuração das classes identitárias, né, da taxonomia, mas tem também uma depuração dos dispositivos de territorialização, quer dizer, então se você escolhe ou se você, né, projeta um dispositivo de territorialização, outros estariam excluídos, por definição. Eu fico me perguntando se em muitos casos, né, a gente não poderia ter, o que eu falei aqui, a gente poderia ter um quadro aberto, né, de possibilidades, quer dizer, não, vamos lá, vamos conversar, vamos ver que arranjo sai, né, dessa história. Então não vamos já previamente com a ideia, não, são índios, nós vamos demarcar uma terra indígena. No caso dos Tapeba, lá atrás, em 86, quando eu pisei pela primeira vez, o primeiro relatório de identificação previa, e o Estatuto do Índio, esse que está em vigor, né, ainda estava, mas não tinha nova Constituição ainda, não tinha terra tradicionalmente ocupada, não era uma categoria jurídica ainda, né? O primeiro relatório de identificação propôs um setor da terra como colônia indígena para, abre aspas, conservar as boas relações entre índios e brancos na região do Manguezal. Estava lá. E esse relatório, na época, foi aceito pela FUNAI sem nenhuma dificuldade. E foi aceito pelo Grupão, o famoso grupo de trabalho interministerial, que era o equivalente, o histórico da Câmara de Conciliação, né, hoje lá na Casa Civil. Então, só para levantar essa bola, entendeu? Porque como a gente está discutindo implicações práticas, e esse caso do Juruá, ele coloca de um modo muito evidente para nós, né, uma possibilidade de inovação nessa esfera, né? Nessa esfera de como é que você tenta, sei lá, flexibilizar, desmontar e remontar os dispositivos de territorialização que hoje estão à disposição. A história da bricolagem, eles estão aí, né? Será que dá para brincar com eles? Pô, é um pouco essa provocação.